Amados irmãos e irmãs, querido Padre William, querido seminarista João Vitor, que bom é nós estarmos aqui no Santuário da Vida, para juntos, nessa semana na qual nós nos preparamos para a vinda do Espírito Santo, abrir nossos corações para a graça do Senhor. Nós como igreja sempre rezamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O Espírito Santo não pode ser uma realidade distante de nós. É a experiência fundamental da vida cristã. Por que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho derramado sobre os nossos corações. Se o Espírito Santo é o amor derramado em nossos corações, significa que nós estamos na comunidade e fazemos parte dela, não pelo medo, mas pela experiência básica de nos sentirmos amados. Não fomos nós quem amamos a Deus por primeiro, foi Ele quem nos amou. E depois João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer aquela afirmação lapidar: Deus é amor. Se nós estivermos na igreja por outros motivos, costumes sociais, hobby, que é um passatempo, nós não entenderemos o que é ser cristão. E olha que bonito, desde o nosso início do ser cristão, nós fomos mergulhados no amor da Santíssima Trindade. Quando o padre ou o diácono, ou quem faz às vezes, batiza uma pessoa, diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Inclusive nós escutamos essa afirmação no último domingo, da solenidade da Ascensão do Senhor. Quando nós falamos em nome de, nós perdemos o sentido lá do texto no original. O texto original não é simplesmente fazer uma coisa em nome de um outro. Batizar em nome significa mergulhar a pessoa na realidade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós somos mergulhados no amor do Senhor. A água santificada pelo poder do Espírito Santo nos deu a consciência de que nós somos filhos adotivos, não filhos por natureza, porque o único filho unigênito, vai dizer João no seu prólogo, João capítulo 1, de 1 a 18, o único filho unigênito é o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas por que nós podemos chamar Deus como Pai? Por que nós rezamos a Deus enquanto Pai? Porque graças ao Espírito Santo, esse amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações, no qual nós somos mergulhados, o Espírito nos uniu a Jesus. Por isso que a vida cristã é isso: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então o fato de nós estarmos enxertados em Cristo é pelo seu amor. Se não for assim, nós teremos uma mentalidade de escravos. E olha, como padre, às vezes eu vejo tantas pessoas que há tanto tempo caminham na igreja, mas ainda são escravas. Vem Deus pelo medo, ou vem a igreja pelo medo do inferno. Ainda não são cristãos no sentido pleno da palavra. Para eu ser cristão, eu preciso fazer a experiência de ser filho no Filho. Quando eu estou unido a Jesus, no amor, eu experimento na minha vida o que Jesus experimentou. Ao olharmos para Jesus, o que ele fazia na relação com o Pai? Porque ele falou Abá, papai? Porque Jesus tinha uma relação de intimidade, a ponto de ser aquela relação da criança com 2 ou 3 anos, que não vê defeito nenhum no pai e na mãe, mas se abandona. Então experimenta o amor de Deus quem se abandona nas mãos de Deus. Eu só me abandono nas mãos daquele que me amou, ou de quem eu muito amo. De quem nós temos medo, nós não nos abandonamos, porque nós não confiamos. Dentro dessa perspectiva, o contrário da fé não é o ateísmo, não é a descrença como muitos dizem. Você pode ver isso na primeira carta de João, capítulo 4. O contrário da fé é o medo. E o medo é a mentalidade do escravo. O escravo faz as coisas porque ele tem medo do patrão. Muitos cristãos às vezes fazem as coisas, obedecem aos mandamentos, ou estão na igreja, porque tem medo. Nós não fazemos as coisas pelo medo.
nós fazemos as coisas em nome do amor e por causa do amor que nos salvou e nos conquistou, graças à entrega de Cristo generosa na cruz, graças à sua ressurreição e à sua ascensão. Isso não significa naturalizar o pecado, não significa justificar a injustiça, longe disso, mas significa colocar os pingos nos devidos is. Então nós cristãos, experimentando esse amor de Deus, e o amor de Deus, a gente experimenta onde? Dentro de nós. Naquilo que a Sagrada Escritura chama de coração. Que não é uma realidade apenas sentimental. É também no nosso afeto, mas a gente experimenta o amor de Deus com a nossa inteligência, a gente experimenta o amor de Deus nas nossas atitudes. E se o Espírito Santo está presente na nossa vida, por onde nós passarmos, ali o Espírito Santo agirá por meio de nós. As pessoas não veem o Espírito é invisível, mas como dizia o Pequeno Príncipe lá, Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. O Espírito é o essencial da igreja, ele é invisível. Você que está na sua casa, por exemplo, vendo essa Santa Missa, e entrasse aqui no Santuário da Vida, alguém que não crê, veria o quê? Várias pessoas sentadas. Veria um homem vestido de branco, falando talvez palavras bonitas, ou palavras que alguém que não fosse introduzido, não iria entender a fé. Nós não podemos ter o olhar da carne. Quem tem o olhar da carne, o olhar do mundo, não consegue perceber a ação do Espírito. Nós só conseguimos perceber a ação do Espírito pela fé. Quando nós, introduzidos na fé, nós sim nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é fundamental. Na minha opinião, hoje a grande crise da igreja não é só os pecados dos filhos da igreja, que sempre nós tivemos pecados dos filhos da igreja. Ao longo de toda a história, basta estudar a história. O problema de hoje da igreja é a falta de fé. Fé não no sentido de religião, de vir à igreja, isso é muito fácil. Isso primeiro é apenas o passo. Fé é entendida como seguimento, como experiência pessoal de Jesus, acreditando que a obra da igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Quando nós professamos a fé, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, nós falamos que acreditamos na igreja, depois de termos falado que cremos no Espírito Santo. A igreja é santa não pelos nossos méritos, senão nós seríamos hereges e donatistas. A igreja é santa porque o Espírito Santo foi derramado sobre ela no dia de Pentecostes. A igreja é católica, aberta à universalidade, porque o Espírito Santo está presente nela. Nós temos vários catequistas aqui, você que está aqui, você que nos acompanha. Se você é catequista e não acredita nisso, deixe de ser catequista. Deixe de ser. Porque você vai fazer mal. Catequista é alguém que experimentou o poder do Espírito. Padre também, mesma coisa, leigo. Nós não podemos falar daquilo que nós não experimentamos. Senão nós seremos como um sino ruidoso. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios, capítulo 13, se eu não tiver amor, eu nada serei. A fé e a esperança passarão, mas só o amor permanecerá. Jesus, nessa oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele reza pela igreja, ele intercede pela igreja. Jesus, no Evangelho do último domingo, disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, não falou alguns não, todos os dias, até o fim do mundo. Nós na liturgia nós falamos isso, o Senhor esteja convosco, que nós dizemos, Ele está no meio de nós, Ele é o Emanuel. Jesus está com a igreja. Muitas vezes por N motivos, pela falta de fé, falta de testemunho, nós não reconhecemos a presença de Cristo na igreja. Mas quem torna Cristo presente na igreja? O Espírito Santo. Por isso, ao longo da história, quando a nossa igreja viveu grandes momentos de crise, como o momento que a igreja vive agora, às vezes de crise de fé, de crise de pessoas que não entendem o porquê são igreja, às vezes estão na igreja e não entendem porque estão na igreja, o Espírito Santo levanta pessoas. Ele suscita santos, santas, suscita pregadores que renovam a adesão da igreja ao Evangelho. O Espírito Santo precisa suscitar pessoas assim, mas nós precisamos ser dóceis à sua ação. Como suscitou Paulo, que diz, olha, eu anunciei para vocês Jesus Cristo. Eu dei testemunho da minha fé naquilo que eu acreditei. Paulo não está falando e não falou para a comunidade daquilo que ele ouviu falar, mas daquilo que ele experimentou. Paulo falou, eu anunciei para vocês o reino de Deus. Se vocês se perderem, não é mais meu problema. Nós como padres, como catequistas, devemos ter essa consciência.
Nós devemos pregar na fidelidade o Evangelho. Se as pessoas depois não quiserem viver o Evangelho, o problema é delas. Elas não fizeram opção pelo Jesus. Na época de Jesus também, quantas pessoas escutaram Cristo e o abandonaram? Abandonaram porque não eram capazes de abraçar o Evangelho, abandonaram o Senhor. Inclusive dos seus discípulos, o traiu por 30 moedas de prata. Agora, se as pessoas abandonam a igreja porque a igreja não é fiel, é que nós temos que converter-nos. Mas se as pessoas abandonam o Evangelho porque elas não querem viver a realidade do Evangelho, as pessoas fizeram opção. Deus respeita a liberdade. Quem que nós anunciamos? Essa aqui é a afirmação lapidar no versículo 3. Ora, a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Vida eterna não começa quando nós morremos. Se alguém ensinar isso aí, está errado. Tem que voltar a aprender catecismo da igreja. O céu não começa quando nós morremos. Isso não é cristianismo. Pela fé, o céu começa aqui agora, a vida eterna. Olha lá, Jesus falou no Evangelho. A vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Essa frase do Evangelho de João capítulo 17, versículo 3, inclusive está presente no rito do catecumenato. Quando o catecúmeno, ou seja, o adulto que não foi batizado, ele vai ser apresentado para a comunidade e vai ser assinalado nos seus sentidos. O presidente, o padre, pergunta para ele assim: o que você pede à igreja? Aí o adulto diz, catecúmeno, a fé. Aí o padre volta: e a fé, o que te dará? Ele diz: a vida eterna. Aí o padre começa: a vida eterna é esta: conhecer o Pai e conhecer Jesus Cristo. Significa que quando nós conhecemos, que não é teórico, é experiência de vida, nós já experimentamos vida eterna. Quer dizer, padre, que a vida eterna começa aqui agora, sim, pela fé. Nós ainda não a acolhemos plenamente, porque nós estamos caminhando, sujeitos ao pecado, aos nossos limites, mas o céu começa aqui agora. Onde existe um cristão que experimentou o poder do Espírito Santo, ele torna o céu presente onde ele está, não o inferno. Se Cristo está dentro de mim, o Espírito Santo agir na minha vida, eu vou gerar céu ao meu redor, eu vou gerar harmonia, porque as pessoas por meio de mim conhecerão a Jesus Cristo. Olha, catequistas, a missão de vocês: gerar vida eterna e consciência de vida eterna em vossos catequizandos, gerar experiência de céu, gerar esperança. Não confie nos seus próprios méritos, nas suas próprias forças. É importante estudar, claro, é importante se formar, claro, a inteligência faz parte da dinâmica da fé. Desejei ver com inteligência aquilo que acreditei. Mas acima do estudo, é preciso dobrar o joelho. Só fala de Deus com propriedade quem reza. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, depois da sua história, dizia que no final da teologia, quando o teólogo fizer toda a reflexão, ele vai terminar a sua reflexão teológica dobrando os joelhos e rezando ao Senhor em sinal de adoração. Se nós como igreja não rezarmos, não invocarmos o Senhor, não confiarmos que Ele está presente na nossa vida, o Senhor nos dará uma grande lição. Então que a gente possa realmente nesta semana, você na sua casa pedir o Espírito Santo. Confie no Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque o Senhor ressuscitado intercede por ela. Intercede por você que está aí na sua casa, intercede por nós. E pense, será que eu tenho experimentado a vida eterna? O que é experimentar a vida eterna? É conhecer Jesus Cristo. Isso é fé. Isso é o objetivo da catequese. Isso é o objetivo desta missa. Isso é o objetivo deste canal. Levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo, a terem fé e a experimentarem o poder do seu amor, sendo filhas no Filho que é Jesus. Nós vamos experimentar esse poder agora como filhos de Deus, neste altar, a oferecer a Cristo a nossa vida, cantando. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.